Primeiro debate do Banco Central autônomo e independente, né? Uhum. O que as pessoas talvez não se lembram, o Lula foi presidente durante 8 anos aqui no Brasil. E durante 8 anos, o presidente do Banco Central, naqueles 2 governos do Lula, foi um só, que foi o Henrique Meirelles, né? O Lula foi eleito em 2002, assumiu em 2003 pelo PT, né? Uhum. O Henrique Meirelles foi eleito em 2002 e assumiu em 2003 como deputado federal do PSDB, né? Era um profissional do setor financeiro, né? Lula convidou ele para ser presidente do Banco Central e ele permaneceu ali os 8 anos de mandato. Foi o período mais longo, né, naquele momento, de um presidente de Banco Central em governos. E Só te interrompendo um pouquinho, interessante que o PSDB era o que estava na oposição, a principal oposição que tinha o PT. Lembrando que oposição não é inimigo. Oposição. Não é inimigo, é oposição sadia. E ele pegou esse que era da oposição e colocou ali para que ele achava que era acreditava que era o melhor no momento. Então, assim, o Henrique Meirelles teve toda a autonomia para poder tocar a política do Banco Central naquele momento, né? Então, assim, foi um período que é reconhecidamente o melhor, né, período histórico dos últimos 50 anos do Brasil, né? Só se recorda de um período bom assim na época do Kubitschek, né? Uhum. Depois teve um outro pequeno período no início do governo do Plano Real, né? E depois com mais longevidade no governo do Lula, apesar da crise de 2008. Então, assim, autonomia é uma coisa, independência é outra, né? Então, o presidente do Banco Central hoje, né, qual é a diferença desse para os demais anteriormente? É que os demais presidentes do Banco Central, dependendo da situação, eles poderiam ser substituídos, né? E agora, pela nova regra que foi aprovada no Congresso, ele tem um mandato de 5 anos. Ok. O presidente do Banco Central que está lá, ele foi colocado pelo governo anterior, né? Lá pelo homem de confiança do governo anterior, do Guedes, né? Do pessoal lá, né? E ele tem implementado uma política que ela foi derrotada na eleição de 2022, né? O Lula tem uma proposta diferente do governo anterior que foi derrotado, né? Então, tem outros compromissos, né? Entre esses compromissos, compromisso social, de geração de emprego e renda, né? De mais investimento em educação, mais investimento na saúde pública, né? Educação pública, saúde pública. Então, o que acontece? Há 2 anos atrás, essa taxa Selic estava 2%, né? E a inflação começou a subir. Eles demoraram para poder alterar a taxa Selic, foi segurando, porque tinha uma perspectiva eleitoral à frente. Então, o mesmo Banco Central, que hoje está com a taxa de juros a 13,75%, numa inflação de 4,65% de IPCA e 4,36% de INPC, né? Uma diferença aí de mais de 9%, que chama de spread, né? Para pagar juros de banco e financistas, né? Ele segurou durante um bom tempo, né? A inflação chegou a 12% e começou a subir a taxa Selic, que não teve jeito, que começou a descontrolar. Veio a eleição, passou a eleição. No final de 2022, a inflação já fechou abaixo de 6%. Né? Abaixo de 6%. Ele usa o argumento de que foi usado alguns subterfúgios para poder aumentar gastos no ano passado, que foi gastos eleitoreiros, né?
renovou aquela questão dos R$600 que já tinha tirado, deu dinheiro para motorista taxista, deu dinheiro para caminhoneiro, gastou-se o que podia, o que não podia, né? Dentro do período eleitoral. Poderia ter feito uma medida anterior, mas... Isso, não foi feito. Não fez é que ele tem fez durante... compromisso com essa categoria, não. O negócio é que ele foi eleitoral. O que o Banco Central agora alega é que ele não baixa a taxa de juros por conta dos efeitos dessa gastança, né, que foi feita eleitoralmente o ano passado. Esse é o argumento? Esse é o argumento, né, porque isso desequilibra as contas e gera déficit, né? Então,